A Gentileza de Stalin, Episódio 1. A sedução antes da força. E se eu te disser que os maiores horrores da história não começaram com violência? Começaram com alívio. Nietzsche escreveu uma vez: os homens acreditam no que querem acreditar. Stalin entendeu isso antes de todos. Ele entendeu que você não domina um povo apenas pelo medo. Você domina um povo oferecendo exatamente aquilo que ele deseja ouvir. Você não precisa impor uma mentira. Você só precisa oferecer uma verdade confortável. Hoje, vamos voltar à Rússia de 1922, não para estudar um ditador, mas para observar um método. Um método que transformou sedução em ferramenta de poder e que continua operando. Talvez até mais perto do que você imagina. Em 1922, a Rússia estava destruída. A Primeira Guerra Mundial tinha deixado quase 2 milhões de mortos. A Revolução de 1917 tinha varrido a estrutura social inteira. A Guerra Civil que se seguiu tinha matado mais 5 milhões de pessoas. A fome de 1921 tinha matado mais 5 milhões. Um país em colapso, uma população exausta, com fome, sem estrutura, sem referência. Pronta para aceitar qualquer coisa que parecesse estabilidade. Esse era o cenário quando Stalin começou a sua ascensão. Não com força bruta, com algo muito mais eficiente, com alívio. Stalin não era o líder mais carismático do partido bolchevique. Não era o mais inteligente. Não era o mais eloquente. Lenin tinha Trotsky, tinha Bukharin, tinha Zinoviev. Stalin era o homem nos bastidores, o organizador, o que cuidava dos detalhes, o que lembrava o aniversário de todos, o que aparecia quando alguém estava doente, o que mandava presentes, o que fazia favores. Enquanto os outros debatiam teoria, Stalin construía dívidas invisíveis, uma de cada vez, com paciência cirúrgica. O método de Stalin tinha 3 camadas. Primeira, a generosidade estratégica. Stalin lembrava aniversários, mandava presentes, fazia favores pessoais, não por afeto, por cálculo. Cada presente era uma dívida invisível. Cada favor era um vínculo construído. E dívidas invisíveis são as mais difíceis de se recusar. Segunda, a aproximação pelo sofrimento. Quando alguém morria no partido, Stalin aparecia no funeral. Quando alguém adoecia, Stalin mandava médicos. A gratidão era a matéria-prima do controle. E não há gratidão mais profunda do que a que nasce na dor. Terceira, o inimigo comum. Stalin sempre tinha um inimigo a oferecer: sabotadores infiltrados, espiões estrangeiros, inimigo do povo. O inimigo comum criava coesão, e coesão criava dependência do protetor. Quem te protege do inimigo é quem você não questiona. A população soviética não entregou a liberdade num ato consciente. Entregou em parcelas pequenas, cada parcela justificada pela necessidade do momento. Estabilidade em troca de questionamento, segurança em troca de autonomia, pertencimento em troca de individualidade. Cada troca parecia razoável isoladamente, só que trocas não voltam. E quando o povo percebeu o que havia entregado, o preço de recuperar já era alto demais. O alívio é a anestesia mais eficiente que existe. Porque quando você está com dor, você não analisa a mão que oferece o remédio, você agradece. A Rússia de 1922 estava com dor. Stalin ofereceu alívio. E o alívio foi real.
pelo menos no começo. Ninguém entrega vigilância a quem teme, entrega a quem confia. E a confiança foi construída tijolo por tijolo, muito antes de qualquer muro ser erguido. Stalin não inventou esse método, ele o aperfeiçoou. Toda a estrutura de poder que durou na história começou com alguma forma de alívio genuíno, com alguma promessa que ressoou na dor real das pessoas. O método não depende de ideologia, não depende de século, não depende de geografia. Depende de pessoas exaustas e de alguém disposto a oferecer alívio antes de apresentar a conta. Pensa numa plataforma digital que você usa. Como ela chegou até você? O que ela ofereceu primeiro? Conexão, pertencimento, entretenimento, informação. A promessa era de cuidado. A promessa era de você no centro. Só depois, quando você já estava dentro, quando já havia construído relações ali, quando sair já tinha um custo, vieram os dados coletados sem explicação clara. O algoritmo que decide o que você vê. A atenção que foi capturada e vendida. Ninguém apresentou a plataforma dizendo: vamos capturar sua atenção, mapear seus medos e vender seu comportamento. Disseram que eram seus amigos e você entrou, porque a gentileza abre portas que a força nunca conseguiria. Stalin morreu em 1953. O método que ele praticou não morreu com ele. Foi estudado, documentado, aperfeiçoado, traduzido para linguagens que não cheiram a gulag, embalado em interfaces bonitas e discursos gentis. A pergunta que fica não é histórica. Que confortos você está aceitando sem perguntar qual é o preço? No próximo episódio, uma sala fechada em Moscou. Um poeta leu um poema para amigos, e o silêncio que se seguiu tem um preço que ainda é cobrado até hoje.